Este programa é patrocinado por Pink Amigos, Avenida Doutor Moreira de Sousa, 3958, Pedroso. Pereira Correia Store Limitada, Rua da Escola Mexedinho, 216, Pedroso. Boa noite, espectadores da Norte TV, sejam bem-vindos a mais um Rola à Bola. No programa de hoje temos na nossa companhia o Futebol Clube de Pedroso e para tal veio acompanhar o clube, o presidente, Carlos Correia. Boa noite, Carlos. O treinador do clube, Mário Silva. Boa noite, Mário. O capitão de equipa, centrocampista, Tiago. Boa noite. E como já é habitual no nosso programa, temos o nosso comentador residente, Mr. Louro. Boa noite. Boa noite. Como é habitual, começo pelo presidente, onde ele me irá falar das características do próprio clube e dar uma definição do Pedroso às pessoas que estão menos familiarizadas com esta coletividade. Carlos, mais uma vez, boa noite. Para as pessoas que não conhecem a realidade do clube, pode-nos dizer quais é que são as principais características, a imagem de marca do clube, o número de sócios? A imagem de marca do clube é as cores, é o verde e amarelo. O número de sócios temos à volta de 550, mais ou menos. Embora pagantes? Não são todos pagantes, mas é a maioria. E em termos de adeptos em geral? Em termos de adeptos, temos bastantes adeptos, uns mais ferrenhos, outros nem tanto, mas é um clube que ainda tem uma boa massa associativa. Se tivesse que caracterizar o clube numa palavra, qual é que seria a mais indicada, na sua opinião? A mais indicada? É um clube que começou de pequenino e que está a pensar ser maior um bocadinho, digamos assim. Crescer mais um bocadinho, embora não podemos crescer muito porque as coisas não são fáceis, mas tentar, pelo menos, ficarmos no sítio onde estamos. Para quem não sabe, o Pedroso foi refundado no ano 2007. Após essa refundação que aconteceu em 2007, como referi agora, como é que o clube está, a situação desde aí, o que é que mudou, porque é que aconteceu isso na altura? Nos pode adiantar sobre isso? Aconteceu como acontece em muitos clubes, não é? A Associação Desportiva, como era conhecido, passou por problemas financeiros, que não podia escrever jogadores, teve que se desistir com a associação e fundar então o Futebol Clube Pedroso, que foi fundado em 7 de 2007 e a partir daí começou... Foi pensada essa data 777 ou foi algo que por acaso? Foi algo que aconteceu e ganhou tudo de ser o 7. Agora, na questão o clube começou na segunda distrital, como toda a gente sabe, teve épocas que, com melhores resultados, até que poderia ter subido, mas não subiu, e ano passado, já comigo a presidente, tivemos a oportunidade de disputar um jogo de subida e conseguimos ganhar e subimos, estamos na primeira distrital, que acho que é o objetivo deste clube. E como é que os adeptos reagiram a toda esta situação em torno do clube, desta mudança de realidade do clube? Isso, os adeptos, uns mais ferrenhos gostam, outros é uma mistura, digamos assim. É uns do contra e outros a favor. E tudo o que rodeia o clube em termos de patrocínios, de apoios até da própria Câmara, notou alguma quebra por ter acontecido isto, por ter estado um pouco desequilibrada a situação, digamos assim? Os patrocínios e as quebras a gente já nota há muito, porque isto está mal para tudo e para os clubes ainda pior, não é? E os patrocínios, as empresas, como estão a passar por dificuldades, os clubes também as sentem, porque os
patrocínios que eram grandes, agora são pequeninos e daqui a pouco até os pequeninos vão acabar por desistir. Apesar de tudo isto que aconteceu nos últimos anos, considera o Pedroso um dos clubes de topo do Concelho de Gaia? Eu não considero o Pedroso um clube de topo do Concelho de Gaia, porque há lá clubes mais antigos e com estruturas mais bem preparadas, mas penso que o Pedroso, se caminhar no bom caminho, que pode chegar a um clube desses. Mas se tivesse que dizer as diferenças do Pedroso para outros clubes restantes do Concelho, o que é que distingue o Pedroso dos outros? O Pedroso, neste momento, foi um clube que sempre esteve praticamente sempre na segunda distrital. E as outras, a maior parte das coletividades baixas, acho que eram na primeira, algumas até na terceira nacional e... Estiveram na divisão de honra agora? Na divisão de honra, e isso o Pedroso nunca aconteceu. Mas de qualquer maneira, penso que se o Pedroso, agora com o sintético vem para lá e com a ajuda do pessoal e com as estruturas mais bem montadas, pode ser um clube para subir mais um patamarzinho. Em relação ao palmarés, que conquistas ou resultados do clube gostaria de destacar? Sei que já esteve próximo de algumas subidas históricas, que também já teve outras subidas históricas. Foram essas subidas históricas que o gostaria de realçar? Que eu mais realço foi esse jogo que nós fizemos no Candal para o jogo da subida. Essa para mim foi a mais histórica. Até também por ser um rival, um certo rival do Concelho, não é? Não é, eles não eram lá do Concelho. O Candal? Não eram lá, não. O Candal, o jogo foi lá. O jogo foi lá, mas não era o Candal. Não foi no... Foi o Pedroso com o Lusitano de Santa Cruz, isso mesmo. Santa Cruz. Mas acaba por ser especial por ser num campo histórico em Gaia, não é? Sim. E era um copo neutro que tinha que ser. Tinha que ser. E a gente ganhámos 4-1. É que estavam quase a jogar em casa, não é? Tiveram muitos adeptos, relativamente bem. Acho que foi das maiores enchentes que tivemos. Estava mesmo bastante cheio. O Carlos já referiu a situação financeira, certamente é um dos desafios da direção. Quais é que são outros desafios que a direção tem no presente e que está a pensar no futuro, como é óbvio? No presente é fácil, a gente quer manter o clube na primeira distrital, acabamos o nosso mandato tentar deixar o clube sem dívidas, que é o principal objetivo, e se depois, quando houver as eleições, se nós voltarmos, vamos voltar a concorrer, se ganharmos, aí os objetivos poderão ser mais alongados um bocadinho. Para já neste momento são estes. Ainda bem que o Presidente referiu as eleições, que este mês o clube vai a votos. Pode dizer aqui à frente das câmaras da Norte TV que se vai recandidatar? Sim, toda a gente sabe. Sou candidato por mais 2 anos. Mais 2 anos? E quais é que são os principais objetivos desta sua recandidatura? Pessoais e em prol da equipa, como é óbvio? Em prol da equipa, é depois tentar formar uma equipa mais forte, um bocadinho, embora há lá alguns jogadores, vamos tentar aproveitar os melhores, que eles são todos bons, mas é lógico que depois, se quisermos ter um patamar mais elevado, teremos que reforçar mais um bocado a equipa. À partida, se caso continuar e se ganhar as eleições, queria contar com o Mister novamente, mas isso eu já falei com ele e ele já sabe um bocado de... Tem ido em contra as suas expectativas o trabalho que o Mister tem desenvolvido, não é? Tem gostado e o objetivo número 1 quando o contratei era para pôr a equipa na primeira distrital. Ele no jogo conseguiu fazer isso, resolveu logo a situação. Agora vamos tentar levá-la o mais para cima possível. É esse o principal objetivo, não é? É esse o principal objetivo neste momento. Em termos de infraestruturas, o clube possui o estádio Jorge Sampaio, como é sabido. É talvez uma das mais-valias do Futebol Clube Pedroso, as infraestruturas que o clube possui. Não, eu acho que o estádio Jorge Sampaio que é uma das coisas que se calhar piores que podia ter acontecido ao Pedroso. Então, se nós tivéssemos o nosso campo próprio,
com o nosso sintético, o nosso público, tudo ali mais aconchegado, que seria melhor do que a gente ir fazer um jogo de 15 em 15 dias ao Estádio Jorge Sampaio e treinar lá uma vez nos dias que íamos jogar lá, que isso para nós não é nada benéfico. Então, na sua opinião, para quem não sabe, no estádio Jorge Sampaio, o estádio do Futebol Clube Pedroso, joga a equipa do Futebol Clube do Porto B. Na sua opinião, o facto da equipa B do Futebol Clube do Porto jogar lá não veio trazer vantagem nenhuma até em termos financeiros, talvez tenha trazido alguns benefícios, não é? Claro que a equipa B vir para lá jogar trouxe benefícios para a freguesia, trouxe benefícios para o próprio Pedroso, não trouxe benefícios nenhuns, porque antes pelo contrário, que nós jogávamos lá e por causa do Futebol Clube do Porto jogar lá, tivemos que ser retirados, não é? Retirados entre aspas, mas quase. Mas de qualquer maneira, para nós o Porto estar lá a jogar, a única coisa que nos pode ajudar é se calhar pressionar mais um bocadinho para termos lá o sintético o mais depressa possível. Mas como é que foi que surgiu essa hipótese do Futebol Clube do Porto ir jogar no estádio do Pedroso? Isso aí é daquelas coisas que a mim me passa um bocado ao lado. Passou um pouco ao lado da direção? Pá, isso a direção não teve nada a ver com isso. A gente fomos informados que o Porto ia lá começar a jogar e que nós tínhamos todo o direito de lá jogar também fazermos lá os nossos jogos, mas quando o Porto jogasse em casa, era a equipa que tinha o direito à superfície. Por isso, em termos de receitas de bilheteiras, é para quem? Isso, as receitas de bilheteira de futebol do Porto B é deles. É para eles? Claro que sim. Claro. Mário Silva, mais uma vez, boa noite. Acaba por ser a segunda época que está no clube, teve aquele jogo, como o Presidente referiu, de histórico, que fez logo com que a equipa subisse. Como é que tem sido o balanço no Futebol Clube Pedroso? Positivo? Bem, antes de mais uma correção, porque é a minha primeira época, porque este jogo foi realizado já nesta época, na presente época, logo no início, no início de setembro, por isso é a minha primeira época lá no Pedroso. Sim, foi um feito bonito, um feito que todo o clube ambicionava já há algum tempo e tivemos essa oportunidade e não podíamos deixá-la escapar. Foi um resultado, um jogo épico, um jogo que teve todos os ingredientes de espetacularidade e conseguimos dar essa alegria aos sócios e adeptos do Pedroso. Agora, foi um objetivo para o qual não fomos apanhados um pouco de surpresa, porque a comunicação da realização desse jogo foi um pouco em cima da hora e nossos objetivos, a nossa programação, planeamento da época foi um pouco alterado. Mas estabilizou um pouco a equipa? Não posso dizer que tenha destabilizado, porque existe sempre uma motivação de competir numa divisão superior. Existe sempre essa motivação, os jogadores têm outro tipo de ambições. Agora, não posso dizer que também tenha sido a planificação ideal, não posso dizer que tenha preparado um plantel para competir por esta divisão com objetivos muito elevados, não é? Por isso nós estamos a encarar a época de uma forma séria, uma forma competente. Mas tem ido em contra as suas expectativas, não é? Penso que sim, penso que toda a gente tem que estar contente com a época que a equipa está a fazer, porque a realidade é completamente diferente, não é a mesma coisa competir numa segunda divisão, mesmo com objetivos elevados, do que competir numa primeira divisão. As estruturas são diferentes, as organizações são completamente diferentes e a realidade tem que ser enquadrada muito em função daquilo que nós vamos encontrar nessa divisão. E nós encontramos realmente realidades completamente diferentes daquelas que se calhar inicialmente estávamos preparados e temos que os ajustar também. Temos ali um pouco de trabalho extra e os frutos acho que foram sendo alcançados jogo a jogo e embora tínhamos a perfeita noção de que podíamos fazer se calhar algo mais, podíamos estar num outro lugar mais acima. Acho que todas as pessoas têm que estar contentes com o trabalho que está a ser realizado no clube este ano. E após estes meses que já tem à frente do comando técnico do clube, quais é que são as mais-valias que encontra no Futebol Clube Pedroso? As mais-valias foi a forma como as pessoas tentaram perceber que
se trabalhassem, se fossem solidárias e competentes, podíamos fazer algo bonito, porque tentamos mudar um pouco a filosofia de trabalho, a filosofia de, se calhar, um pouco mais a mentalidade também de como eles tinham vindo a ser preparados, e com pouca ambição. Eu acho que esses foram as mais-valias na equipe. Não posso referir nenhuma mais-valia individual, porque o nosso coletivo, acho que é o nosso forte, é aquilo que assenta a nossa filosofia de jogo, é o nosso coletivo, por isso é isso que nos, se calhar, distingue um pouco mais das outras equipes. Mas no grupo não encontrou uma certa ansiedade por jogar numa divisão mais acima, juntamente com a motivação, claro? Isso foi notório logo nos primeiros jogos. Talvez não tenha sido um arranque como estava à espera, não é? Sim, muito em função disso, não é? A maior parte dos jogadores não tem experiência desta divisão. Os jogadores inicialmente têm uma preparação e têm uma motivação que é competir numa divisão, se calhar aquela que estão mais adaptados e com outras rotinas de jogo, rotinas de treinos, que se calhar adaptavam-se melhor, e temos que alterar um pouco isso. Teve que haver mais intensidade, teve que haver mais andamento para eles conseguirem controlar um pouco essa ansiedade também inicial, mas eu penso que com os jogos e com acreditar também no trabalho que foi feito, isso foi melhorando, e a classificação reflete um pouco isso também. Posso dizer que nesta altura da sua vida como treinador é o desafio certo para si, o Pedroso, por estar na primeira divisão da Distrital, por ter bom para o clube nesta fase? É um desafio. Não posso dizer que seja o desafio certo, todos são certos na altura apropriada. Neste momento é o desafio certo porque estou envolvido nele, estou envolvido a 100% e quero levar isto aqui o mais longe possível, quero levar a equipa o mais longe possível, tendo sempre a noção de que nós temos ali uma laranjinha que se calhar está a ser muito espremida, e que a certos momentos, se calhar, o sumo começa a jogar com menos quantidade, não é? Mas tanto que devia ter contratações agora quando vier o verão? Sim, nós sabemos e temos a noção de que se quisermos algo mais, precisamos de outro tipo de soluções, se calhar outro tipo de soluções que nos deem outro tipo de garantias, não é? Pode aproveitar para pedir aqui ao Presidente, se quiser. Isso são situações que têm que ser também planeadas, e temos que falar também na preparação da próxima época, Até porque estou a fazer esta questão, porque como estão sensivelmente a meio da tabela, já estão, se calhar, de uma certa forma, a pensar na próxima época, não é? Porque sim, já está tranquila esta... Mas como o Presidente falou, vai haver um processo eleitoral e não há nada definido, por isso não sabemos se poderá continuar ou não. Também não podemos estar a colocar o carro à frente dos bois, não é? Mas o grupo está um pouco aliado a essa questão das eleições, não é? Nós tentamos que a situação não passe para o grupo, não é? É uma situação que nós tentamos lidar, tentar afastar um pouco. Reflete-se sempre? É a primeira vez que está num clube com eleições? Sim, é a primeira vez. Mas sente de alguma forma a equipa destabilizada ou tudo normal? É assim, não posso dizer que se sinta de uma forma muito afincada essa pressão sobre a equipa, não é? Mas provavelmente poderá haver sempre um outro foco de estabilização, que poderá se refletir por algum tipo de comentários que ouvem e que não seja do mais agradável de ouvir, não seja do agrado deles, não é? Agora, também compete-nos a nós fazer o nosso trabalho e tentar... Acaba por ser um desafio ainda maior, exatamente, não é? O Mister Mário Silva já esteve como treinador do Sintrense no sul do país. Que diferenças é que encontra das equipas do sul para as equipas do norte? Há uma grande diferença neste nível ou acaba por ser semelhante o rendimento das equipas? Sim, estive no Sintrense numa realidade também completamente diferente, ou seja, estávamos a disputar um campeonato nacional com outro tipo de equipas, com outro tipo de estrutura, com outro tipo de jogadores, com outra formação, não é? Porque ao entrarmos num campeonato desses, nós conseguimos aproveitar muitos jogadores de escolas de formação de referência hoje em dia. E isso aí foi um desafio também completamente diferente. Nós tiramos situações positivas, não é? Agora, a diferença entre
a realidade do jogador do Sul e do Norte. Existe, na minha opinião, existe uma realidade, uma diferença acentuada, porque um jogador, cada Zona Norte é um jogador com mais aguerrido, tenta ir a todas, explode muitas vezes durante o jogo, tem aquela força e aquele querer que muitas das vezes isso não se nota nas equipas do Sul, tem que ser incutido e tem que ser muito trabalhado durante os treinos, não é? Mas a nível de talentos, de captação de talentos e... Era aquilo que eu ia reforçar, a nível de qualidade técnica, a nível de organização no jogo, eu penso que as equipas do Sul são um pouco mais evoluídas em função do vário manancial de jogadores que existe, ou seja, existe muita formação ali perto, na zona da Grande Lisboa, muita formação com muita qualidade, e esses jogadores todos têm sempre um... Também tem que se pegar no exemplo do Sporting, que em termos de formação... Sim, em termos de formação, mas há vários exemplos. Depois temos o Benfica, Estrela da Amadora, na altura, uma boa escola de formação, temos Sacavenense, Odivelas, muitos clubes ali perto e com uma grande formação, e consegue-se retirar ali muito bons jogadores, aproveitar essa qualidade na formação, porque são quase tudo equipas que estão, em termos de júniores, de campeonatos júniores, estão quase todos a disputar a primeira divisão nacional, e isso depois reflete-se no trabalho que é feito. Por isso, eu notei esse tipo de trabalho em termos de organização, em termos de talento individual, acho que existe ali um pouco mais. Agora, penso que as equipas do Norte também ganham mais também em termos de agressividade, em termos de garra, em termos de querer se calhar um bocadinho mais. Acaba por apaixonar mais os adeptos, não é? Talvez penso que estão mais ligados à equipa, sinceramente, é a minha opinião. Penso que estão muito mais ligados à equipa. Mas... E com qual das duas realidades se identifica mais? Já que as pessoas não conhecem muito bem os seus métodos de treino, algumas pessoas. Sim. Quais são os seus métodos de treino que costuma de usar mais nos treinos e nos próprios jogos também? Assim, eu como treinador, se quero algum dia pensar em continuar com esta atividade, eu tenho que me ajustar muito em função da realidade onde estou. Eu sei e tive algumas experiências, se calhar menos positivas inicialmente, quando comecei a enfrentar este desafio lá em Sintra, mas tive que me adaptar, e penso que as coisas depois foram evoluindo positivamente e acabamos de fazer um trabalho muito aceitável. Tal como aqui, existe sempre algo que muitas vezes condiciona o nosso trabalho, e nós temos que nos adaptar. Nem sempre é tudo bom, nem sempre também é tudo mau, e nós temos que trabalhar as melhores coisas, temos que trabalhar aquilo onde podemos potenciar um bocadinho mais o rendimento dos nossos jogadores. É por aí que vamos. Agora, em termos da forma como trabalho, eu tento ser o máximo organizado possível, tento ser o máximo competente, não me revejo em nenhuma escola de treinadores estrangeiro. Gosto muito do trabalho que é feito cá em Portugal, gosto muito do trabalho que é feito pelo treinador português. Sinceramente, já acompanhei algumas semanas alguns treinadores aqui em Portugal, e acho que é a minha escola de referência aqui, o trabalho que é feito. Talvez até seja por esse facto que todos os clubes da primeira divisão têm treinadores portugueses. Acho que é o reconhecimento da valor do treinador português, porque com poucos recursos, com parcos recursos, muitas vezes consegue fazer feitos que as equipas lá fora com outros recursos muito maiores não conseguem. E isso é uma evidência que finalmente quem gera o futebol e as administrações assim estão a pôr em prática, porque realmente o treinador português consegue fazer muito bom trabalho com poucos recursos, muitas vezes a lidar com situações em que tem que ser psicólogo, tem que ser massagista, tem que ser diretor, e consegue fazer um trabalho muito bom. Por isso, só acho que temos que enaltecer o trabalho que é feito cá em Portugal, os treinadores. O seu grupo de atletas nesta época é constituído muito por jovens, mas também tem uma certa veterania. É importante esse equilíbrio no seio do grupo. Sim. Entre juventude e veterania? Sim, penso que é sempre importante para também haver um certo controle das emoções, não é? Muitas das vezes um jogador mais jovem poderá ser irreverente, poderá decidir um jogo, poderá ter umas certas características que também poderão ser travadas por um elemento mais velho que acalma as coisas, consiga em certos e determinados momentos do jogo acalmar e fazê-lo refletir sobre as suas ações. É um grupo que foi construído, como já disse, a pensar
numa competição na segunda divisão. Tivemos algumas dificuldades na construção do nosso grupo, porque temos, de certa forma, a limitação de jogarmos e treinamos num campo pelado. Isso aí, hoje em dia, os jogadores já não gostam muito de treinar nos campos pelados, têm algumas dificuldades, e isso aí condiciona sempre. Os recursos financeiros também não abundam, e isso aí custa sempre. Tivemos que apelar um pouco também à nossa boa vontade, à nossa forma como nós comunicamos, como trabalhamos também no nosso passado, também nos ajuda um bocadinho para conseguir ter alguma matéria-prima de alguma qualidade. Mas foi um plantel feito, volto a referir, para competir numa segunda divisão, e que numa primeira divisão, como prémio, está a fazer um bom trabalho, está a fazer um desempenho que eu acho que é notável e que devia ter, na minha opinião, mais feedback, mais retorno da parte da população de Pedroso. Mas não considera que não são um público muito aguerrido, bem, assim como os jogadores que você referiu da Zona Norte? Eu penso que devia haver um pouco mais de reconhecimento. Essa é a minha opinião. Penso que, em função da campanha que está a ser feita, tem que haver mais reconhecimento. É claro que se nós estivéssemos numa segunda divisão, provavelmente, e volto a sublinhar, provavelmente teríamos mais vitórias, ganhámos mais vezes. Estamos numa realidade superior, estamos numa primeira divisão em que não podemos ganhar sempre, como é óbvio, não fomos preparados, não nos preparamos para isso. Há equipas com outros objetivos, com outras estruturas completamente diferentes, mais bem apetrechadas, que estão com outra preparação, e acho que devia de haver um reconhecimento, ou seja, não é reconhecimento, mais reconhecimento por parte da população, para que esta equipa ainda se sentisse ainda mais motivada a procurar objetivos ainda mais ambiciosos no seu jogo. O facto da equipa, por vezes, não jogar no estádio Jorge Sampaio, isso também faz, de uma certa forma, que divida os adeptos e o próprio grupo? Sim, isso é sempre complicado. São circunstâncias que nós temos que aprender a lidar. Aceitar. E é aquilo que vem ao encontro daquilo que eu falei há pouco. O treinador português é muito no desenrasca, temos que desenrascar. É aquilo que nós temos para trabalhar, as condições que nós temos para trabalhar. Não há outra forma. Nós tentamos, falamos muitas vezes e reunimos para tentar chegar ao melhor caminho possível, mas nem sempre é possível. E temos que trabalhar com aquilo que temos, nos horários que temos. É complicado, e depois houve um certo período de tempo, em função das condições climatéricas, que não podemos treinar no Jorge Sampaio, só íamos lá fazer os jogos, e isso também condicionava muito a nossa forma de jogar. A nossa abordagem ao jogo também tinha que ser diferente. São situações que queremos melhorar, mas que temos que contornar para ter algum sucesso. Tiago, mais uma vez boa noite. Como já foi referido, o Tiago é o capitão da equipa do Pedroso, já é a terceira época no clube. Após estas 3 épocas do clube, vai agora na terceira época, qual é o balanço que faz? Como é que está a ser a experiência no clube? O que é que tem evoluído mais? O que é que tem a dizer sobre isso? A experiência está a ser muito positiva. Quando fui para o Pedroso, fui convidado para tentarmos fazer algo mais do clube, tentarmos subir o clube. Felizmente esta época conseguimos. Nas outras 2, se calhar, até ficámos melhor classificados e não o conseguimos. No meu primeiro ano tivemos muito perto de eu conseguir. Infelizmente perdemos pontos na secretaria e houve jogos extras já depois do campeonato acabar, e acabámos por ficar arredados da subida. No ano a seguir tivemos várias complicações e também não o conseguimos. Felizmente tivemos a hipótese de disputar esse jogo. Foi muito positivo para todos nós. Todos tínhamos consciência que se calhar não estaríamos tão capacitados assim para jogar na primeira, porque estávamos com uma mentalidade completamente diferente. Chegarem à nossa beira semana e meia antes e dizer que tínhamos um jogo e que tínhamos que o ganhar, ou que tínhamos que fazer tudo para o ganhar, não era muito fácil de digerir.
demos tudo, tivemos como... Foi um pouco uma pressão extra, não é? Sim, porque uma coisa é prepararmos uma época e termos uma época para conseguir subir, outra coisa é num jogo poder decidir uma época. A nível de, quando eu cheguei ao Poderoso Clube, a nível de organização e a nível de estruturas, não era tão forte como por onde eu tinha passado e foi uma luta bastante grande. Estamos a melhorar de ano para ano. A nível de organização, este ano estamos muito mais organizados relativamente aos outros 2 anos anteriores, e isso também ajuda que o clube possa crescer. E a estabilidade do próprio grupo também? Sim, também, porque é óbvio que todos temos que ajudar e se às vezes um não ajuda, acaba por ser muito complicado. Nesse aspecto estamos a crescer, mas lá está, é óbvio que se num jogo pudéssemos subir, fizemos tudo para que isso Mas acontecesse. como capitão de equipa, certamente sempre maior a responsabilidade de levar este barco a bom rumo, digamos assim, não é? Claro, todos somos responsáveis por nós, mas é óbvio que depois tem que haver pessoas mais responsáveis, pessoas mais capazes de defender o grupo, pessoas mais capazes de ser um pouco racionais e de acalmar um bocadinho os jovens, de dar um bocadinho na cabeça também àqueles que estão a tentar estabilizar, mas felizmente somos um grupo muito unido e isso tem-se refletido, porque como o Mister já disse, nós, apesar de não termos sido um grupo feito para jogar na primeira, temos muita gente jovem, temos muita gente que veio de outras associações, nomeadamente Aveiro, temos muita gente que não estava habituada a jogar na primeira distrital e neste momento, se tivéssemos mais 2 ou 3 lugares acima, não estaríamos mal. Temos consciência que não estamos mal, estamos a fazer um bom campeonato, na minha opinião. A manutenção está praticamente garantida, não é? Sim, que isso era o objetivo. Nós neste momento estamos a traçar outros objetivos. E quais são os objetivos que estão a ser traçados? Se pudermos subir, não vamos andar a descer. Mas ainda acredita na subida este ano? Se for como se fala, que sobem os 6 primeiros, eu acho possível que poderemos lá chegar. Uhum. E como é que surgiu a hipótese de ser o capitão da equipa? Certamente com um grande orgulho que recebeu essa notícia, não é? Sim, claro, é sempre um orgulho ser capitão de uma equipa. Já o era, o ano passado era vice-capitão. Este ano a direção e o Mister se entenderam que eu passaria a ser o capitão. Mas existem mais capitães no grupo, não é? Temos mais 3 capitães, mas é como eu costumo dizer, cada um tem que ser responsável por si e todos somos capitães. Se cada um tomar conta de si, se cada um ajudar o grupo, mais fácil será. Uhum. E mais unido estará o grupo. Mr. Veloso, uma vez boa noite e para finalizar esta primeira parte, por tudo aquilo que já foi referido do Futebol Clube de Pedroso, o que é que gostaria de destacar mais? Olha, antes de mais nada, boa noite ao Presidente, ao Mister e ao Capitão. Eu queria aqui, para começar, portanto, o Pedroso é um clube em Gaia, aliás, os clubes de Gaia melhoraram todos, substancialmente, a nível de estruturas, a nível de condições, melhoraram todos. É evidente que eu conheço muito bem Gaia, conheço muito bem os clubes de Gaia. Já lá passou. É evidente, já treinei muitas equipas de Gaia e conheço bem o Pedroso. Tenho pena de facto de não ver o Pedroso jogar, não tive esse prazer, eu tenho que pedir desculpa ao Presidente, ao Capitão e ao Mister. Vou falar do Pedroso daquilo que eu conheço. Portanto, o que é que acontece? Acontece, para já, vou falar do Presidente, um jovem, um homem cheio de vontade. O Pedroso é uma vila, uma freguesia. É uma freguesia que tem muita gente, gostam do Pedroso, mas a verdade é esta, quer dizer, não melhorou nada. O Pedroso tem que viver por ele, não pode viver à custa do nome do FKP, porque está lá a jogar, não tem nada a ver. O Mister disse muito bem, o relevado não tem acesso ao relevado, jogam por lá, não treinam, e é evidente que há sempre as dificuldades quando não se conhece o campo, tem mais dificuldades. Está a fazer um campeonato em 9º lugar, e o Capitão disse, e muito bem, e eu que sei o figurino que vai estar para o ano, a nível da Divisão de Honra e da Zona Elite, da Liga Elite, o Pedroso pode subir se ficar nos 6 lugares. Este ano, ainda este ano. Porque vai de facto subir muita gente.
vai subir até o 10º da Liga de Honra, até o 10º pode subir à Liga Elite. E até ao 9º, ou 7º ou 8º pode subir da primeira divisão para a honra. Mas lá está, nesta altura do campeonato já não se pode saber estas coisas. Mas sabe-se, aliás, se for ao site da Associação de Futebol do Porto, está lá. Eu ontem, por acaso, há certos clubes inseriram isso para falar do Pedroso. Há certos clubes que ainda não sabem bem o que tive pode acontecer. Tive pena não ver o Pedroso, mas caprichei e fui ao jornal saber, porque sabia que vinha cá o Pedroso. O Pedroso é um clube que me merece respeito e consideração. Tem uma direção, segundo eu sei, e agora tive o prazer de conhecer o Presidente, é um homem cheio de vontade, quer se candidatar, vai se candidatar, porque também não é fácil arranjar pessoas para tomar conta do Pedroso, quer dizer, não é como no Benfica, que aparece 3 ou no Sporting, que aparecem 4 ou 5 presidentes para tomar conta. Não, a responsabilidade é diferente, esses clubes. Portanto, o Presidente tem que assumir muitas coisas para ser Presidente dos clubes de Gaia. A maior parte dos clubes de Gaia tem que ser presidentes que assumam lá muitas coisas por trás nas costas. Portanto, agora, é evidente que a classificação, ouvi o treinador, muito honestamente não sou muito da opinião dele, a nível de jogadores, a divisão, na segunda divisão para a primeira. Não há grandes diferenças. Quer dizer, é evidente que poderá, se calhar, tem jovens, miúdos que saíram de outros campeonatos e se calhar chegaram ali, têm as suas dificuldades e para implantar nesta divisão. Esta divisão joga-se muito à base de pontapé, de futebol direto. Futebol que pronto. Mas de qualquer maneira não estou a dizer que ele não tenha a dose de razão. Se calhar fizeram uma equipa para subir para jogar na segunda divisão. Agora, é evidente, como o capitão dizia, é verdade, o Pedroso tem que andar lá em cima. O Pedroso é uma equipa para andar na divisão de honra. O mínimo na divisão de honra está na primeira. Até pelas próprias infraestruturas que tem, por tudo, pelo nome do clube. É um clube com o seu nome em Gaia e está fundado há pouco tempo, desde 2007. Sim, mas antigamente já era Pedroso também. Já era Associação Desportiva de Pedroso. Agora foi fundado. Portanto, e agora é o Futebol Clube de Pedroso. Mas é um clube com o seu pergaminho, é um clube com o seu passado, é um clube que tem uma história. Portanto, é isso que eu quero dizer a nível para já, depois na segunda parte falarei mais alguma coisa. Sim, falaremos mais um pouco. Na segunda parte falaremos mais um pouco do Pedroso, por isso fique desse lado. Não perca a segunda parte. Voltamos dentro de instantes. Até já.